Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Informação, reflexão, orientação, relacionamento e qualidade de vida. Emoções, com Adriana Nascimento. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui diretamente do estúdio da TVI em São José dos Campos. E vamos falar hoje sobre resiliência, vamos falar sobre saúde física e emocional, vamos falar da importância de ter saúde financeira também, de empreender, de ter sucesso. E para isso a gente precisa enfrentar os desafios da vida com muita positividade, com muita coragem, determinação, acreditando realmente que é possível. Porque se nem você acredita, aí você não consegue dar os primeiros passos, né? Acreditar, não desistir. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui com dois convidados especiais. Vou começar apresentando os meus convidados. Vou pedir para eles se apresentarem, porque o bate-papo aqui hoje é muito, muito especial. Estou aqui com o pai do Feu, isso mesmo, Fauser Leandro. Seja muito bem-vindo, Fauser. Fala, Adri, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão conectados, assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com você, falando aí um pouquinho da história, um pouquinho aí desse desenrolar aí. E obrigado você que está conectado, vai conhecer um pouquinho mais da minha história, vai conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia aí. Só tenho a te agradecer, Adri. Obrigado. Eu que agradeço. Me conta, você é de onde? Está morando onde? Porque só depois que eu já te conheço há alguns anos, mas você já mudou de cidade. Conta um pouquinho. De onde você é aqui, da região do Vale do Paraíba? Então, vamos lá. Eu mudei para o Vale do Paraíba recentemente. Quando eu mudei, eu morei em Taubaté. Morei bastante tempo em Taubaté. Quando teve o incidente do meu filho, teve ali o afogamento e tive que percorrer ali com vários tratamentos, eu tive que me deslocar para alguns lugares. Hoje, atualmente, eu estou em Caçapava, até mesmo por causa do tratamento dele, por causa da facilidade do local, residência, tudo isso daí. Então, hoje, eu estou em Caçapava. Em Caçapava, muito bem. O nosso outro convidado aqui hoje é Ricardo Carvalho. Seja muito bem-vindo, Ricardo, se apresente. Boa tarde, Adriana. Obrigado também por esse convite, né? Bom, eu sou fisioterapeuta e personal trainer. Trabalho já há 20 anos nessa área, né? Também sou da cidade de Caçapava, resido lá há 40 anos, onde eu trabalho e moro. Caçapava? Isso. Maravilha. Trabalha com fisioterapia já há quanto tempo você falou? Há praticamente 20 anos, desde a minha formação. Né, eu concilio com a área de educação física, né, que eu também sou formado, então eu concilio. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Veja, a fisioterapia hoje é uma das áreas, né, da saúde muito requisitada cada vez mais, né? Eu, como psicóloga, trabalhei na Unimed, em Taubaté, e eu trabalhei com muitos fisioterapeutas, com outros profissionais da área da saúde também, pessoal da enfermagem, nutrição, mas como é importante na reabilitação, né, das pessoas. Sim, e eu trabalho de uma forma que tem muita gente que não gosta de ir à clínica, ao hospital. Sim. Então, eu faço os chamados atendimentos de Physio Home Care. Eu vou à residência da pessoa e executo os atendimentos fisioterápicos, massagem, o que for,
na residência da pessoa. Olha só, isso cada vez mais comum, né? E necessário, né? Sim, sim, sim. Muito bom. Fauser, falando em reabilitação, você tem uma história de superação, uma história que realmente surpreende muitas pessoas, porque eu te conheci trabalhando com palestras, treinamentos, você empreendendo, e, de repente, algo aconteceu na sua família. Algo inusitado, algo que veio assim do nada e mudou completamente a história, né, e a sua rotina e tudo que você vinha fazendo. E aí eu quero que você comente, né, conosco, conte um pouquinho dessa história, do que aconteceu. Muita gente já conhece a história do Feu. Sigam lá, @amigosdofeu. @amigosdofeu no Instagram e no Face, é isso? Isso mesmo. Então, Instagram. conta pra gente, porque o Feu passou por, né, sofreu um acidente. Eu queria que você contasse pra gente. Certo, vamos lá. Então, o que aconteceu, na verdade, realmente nós nos conhecemos, acho que foi num treinamento, numa palestra, né? Foi isso daí. E, inclusive, o dia que aconteceu esse acidente, eu estava no hotel, eu estava fazendo um trabalho ali, e eu me recordo que o Feu, ele começou a mandar mensagens pedindo para ir para Ubatuba. Então ele mandou várias mensagens no meu celular, falando: pai, eu estou aqui na casa do Ivan e a gente está jogando videogame, eu quero ir para Ubatuba e tal e tal. E eu não deixei, né? Naquele primeiro momento eu não deixei. Mas assim, de tanto ele insistir, eu acabei deixando. E quando terminou, eu saí do hotel, cheguei em casa, era mais ou menos por volta de meia-noite, por aí. Eu ainda liguei para minha vizinha e falei para ela, né? Falei: eu não tô querendo deixar o Feu ir até a praia, né? Eu vou buscá-lo, tal, para ele ficar aqui comigo. Enfim, ela falou: não, mas é um bate e volta, né? O pessoal que vai, e tal. Enfim, em resumo, no dia seguinte ele foi para a praia, para Ubatuba, lá com aquela família. Era um dia de ressaca, era uma coisa que nós não sabíamos, né? Estava um dia de ressaca. Inclusive, esse dia que houve esse acidente, houveram vários afogamentos em várias praias. Teve até uma ponte que acabou despencando, porque foi uma ressaca assim, geral que teve, né? E eu recebi a notícia, eram umas 10 horas da manhã, que o Feu e mais 2 crianças haviam entrado no mar e ali a maré puxou. Um dos meninos conseguiu sair, o outro foi resgatado, mas o Feu só foram conseguir resgatá-lo depois. Então ele ficou bastante tempo ali na água. Certo. E no início eu não tinha nem noção do que era um afogamento, eu não sabia, né, quais eram as sequelas, o que acontecia. Peguei o carro, fui até Ubatuba, foi muito transtorno assim, enorme para chegar até lá, era feriado, né? Bem, quando eu cheguei, o estado dele era grave, ele tinha ficado cerca de 45 minutos clinicamente morto. Né? 45 minutos? Foram 45 minutos, que foi... quando encontraram o corpo dele no mar, o corpo dele já estava boiando, né? Buscaram ali um botezinho, alguma coisa, foram ali para resgatá-lo, os banhistas que estavam ali, trouxeram o corpo dele, colocaram ali na beira da praia, começaram a fazer as massagens cardíacas e ele só foi voltar a respirar depois de aproximadamente uns 45 minutos, né? A ambulância parou, entubaram ele, no caminho até o hospital, ele teve 2 paradas cardíacas. Reanimaram ele e aí no hospital começou todo o procedimento. Quantos anos o Feu tinha? Quando aconteceu isso, ele estava com 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Isso foi em 2016.
Então, quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu perguntei era se era grave, né? Não, a situação é grave. Tá? Para mim, ele ia acordar, tomar alguma medicação e ir embora para casa. E ali a pediatra que estava atendendo ele, a médica, né? A médica falou o seguinte, ela falou, não, o caso dele é gravíssimo e pode acontecer de repente, ele até falecer a qualquer momento. Então, era um caso muito grave mesmo. Muito grave. Muito grave, né? E ali começou todo um trabalho, ali começou uma situação nova, né? Eu costumo dizer que ali eu já tive que tomar decisões, atitudes, começar a ter um pensamento totalmente diferente do que eu poderia fazer, porque eu percebi que realmente era um afogamento grave. Ele estava em estado de coma induzido, não sabiam se ele ia acordar, quando ele ia acordar e como ele iria acordar do coma. O tempo que ele ficou sem oxigenação foi um tempo muito grande. O tempo normal, né, 6 minutos é um tempo máximo que um ser humano aguenta. Isso que eu ia falar, né? A medicina, Ricardo, explica que é 6 minutos. Sim, Mais que isso, o nosso cérebro não suporta, né? Então é algo assim que a medicina não explica, né? Com certeza. Teve até uma história também de um filme que retratou a mesma coisa que aconteceu com Phil, né, lá nos Estados Unidos, né? Esse filme, creio que muitos já viram, Superação, Milagre da Fé. Sim, né? Só que lá no caso do menino do filme, ele ficou 15 minutos debaixo de um lago congelado. Certo. E conseguiram ressuscitá-lo, porém atingiu também neurologicamente. Olha só. Mas assim, é complicado. Tem imagem, né, do Phil nesse momento, as primeiras imagens? Tem. Depois que ele foi para... Quando ele chegou no hospital, né, então, o que acontece? O tempo que ele ficou foi um tempo que ele teve uma lesão muito severa, tá? Então, ele saiu de Ubatuba, ele foi levado até o hospital regional de Taubaté, na verdade o hospital universitário, e quando ele chegou lá no hospital universitário, a situação que teve, a primeira situação que teve quando o médico disse é assim, olha, eu lembro até hoje, eu sempre, todas as postagens, tudo que eu vou falar, né, sobre a situação dele hoje, eu coloco essa frase que eu ouvi a primeira vez. Se ele sobreviver, ele será apenas um corpo ligado aos aparelhos, por causa do tamanho da lesão cerebral. Então, assim, é uma lesão cerebral gravíssima, né? Esse caso do menino, eu lembro quando esse menino se afogou no lago gelado, que deu origem a esse filme, um filme religioso e tal, né? Mas eu me recordo que eu assisti essa reportagem e um dos fatores, assim, até de não interferir tanto na questão neurológica foi o fato das águas serem congeladas, né? Então isso foi algo que às vezes interfere um pouco, tem essa influência, né, da água. O caso do Phil foi um caso no mar, né? Foi em alto mar, era água salgada, água do mar. E o período que ele ficou, que na verdade o que causa a lesão cerebral não é o mar, a água. O que causa a lesão cerebral é a falta de oxigenação. A falta de oxigenação. Sim. Então, tanto que existem casos, né, casos de lesão cerebral, que eles não são só afogamento no mar, eles são afogamento por alimento, enforcamento. Né? Então, qualquer tipo de lesão cerebral, ela pode ser causada pela falta de oxigenação. Uma parada cardíaca, a pessoa tem, por exemplo, uma parada cardíaca, ela fica sem respirar, né? Praticamente ela morre aquele período. Quando ela volta, ela pode correr um sério risco se ela ficar mais de 6 minutos sem ter oxigenação no cérebro. Os neurônios, eles realmente morrem, né? Morrem, entendi. Então acho que tem aí, eu mandei... Pode mostrar? Eu mandei a foto. Nós vamos ver a primeira foto dele ali, UTI, né? Na UTI. Em 2016. Eu fico imaginando assim, né? Receber essa... Pode colocar a primeira foto, olha lá. Sim. Nesse momento, ele estava na UTI. Essa foto ele tá com um respirador, né? Ele foi feita uma traqueostomia. Ele nesse período aí, ele tinha esse tipo de espasmo e convulsão
constante, porque o que acontece? O cérebro estava tendo esse tipo de informação toda errada, né? Aí não dá nem para definir, as pessoas olham e falam, caramba, que foto forte, né? E eu fiz questão de tirar essa foto porque nesse dia foi o dia que nós recebemos, eu, a mãe dele e tal, nós recebemos o diagnóstico da seguinte forma: a situação dele é daí para pior. O que você fizer, qualquer coisa que você tentar fazer, só vai piorar a situação dele. Então eles até recomendaram, falaram assim, olha, o que a gente pode fazer é estabilizar a situação dele, para que você leve ele para sua casa, para que pelo menos ele possa viver os últimos dias ao lado da família. Não existe absolutamente nada que possa ser feito. Então isso foi a recomendação que a gente teve, não foi da junta médica, mas foi de 1 ou 2 médicos que estavam ali, que examinaram. Essa segunda foto, ele já tinha tirado a traqueostomia, tá? Ele ainda está aí respirando com o cilindro de oxigênio, e aí ele já tinha ido para casa. O que eu queria dizer, na primeira foto, até você tem como voltar, isso, nessa primeira foto, é assim, esse cenário é um cenário muito terrível, porque você tem um filho perfeito e de repente você vê o seu filho do dia para a noite numa situação dessa. É muito complicado. Então, eu ouvi dos médicos essa situação. Olha, não tem nada, absolutamente nada que a medicina convencional possa fazer. Só que o que eu fiz nesse momento? Eu procurei pessoas que tiveram essa mesma situação, parecida ou pior, e conseguiram se reabilitar. Então, imediatamente eu fui procurar casos reais, que são as evidências, né? Então eu fui procurar pessoas que tiveram, mães que tiveram filhos, que passaram por lesão cerebral, ou que até nasceram com deficiência, e conseguiram superar isso de alguma forma, conseguiram viver, né? E quando eu comecei a encontrar essas pessoas, encontrar até pessoas que falavam assim, cara, eu estava numa situação igual ao seu filho, e hoje eu estou aqui falando com você. Ah tá, e quanto tempo demorou para você ficar bem? A pessoa falou, uma das pessoas que eu conversei falou assim, olha, eu levei aproximadamente de 10 a 12 anos, e aí eu já tinha um parâmetro. Né? Eu já tinha um parâmetro que de 10 a 12 anos, talvez eu poderia ter o meu filho normal. Então, dentro desse cenário, que era um cenário horrível dentro do hospital, eu comecei a acreditar exatamente nessa situação. E, inclusive, a médica-chefe, né, a médica-chefe da UTI, ela até falou para mim, ela falou, realmente você precisa se agarrar naquilo que você acredita. A medicina chegou até aqui. E daqui para frente não existe não existe nada que nós possamos fazer. Então, ou você tem que ter fé, acreditar em alguma coisa, que um poder maior pode ajudar o seu filho, ou você tem que ter uma crença muito grande em alguma outra coisa. Tá? Então, isso é uma coisa que eu falo hoje nos grupos de apoio que eu participo. Procure sempre as pessoas que trilharam o caminho que você quer trilhar, independente do diagnóstico que você recebeu. Eu recebi o pior diagnóstico que um pai poderia receber. Só que quem me passou o diagnóstico foi um médico, e o médico, ele não vivia essa situação. E quando eu conversei com mães que reabilitaram os filhos, que os filhos hoje andam, vão para a escola, trabalham, eu percebi o quê? Que você tem essa possibilidade de reverter o quadro. Então aí, nessa segunda foto, o Feu ele ainda estava em estado de coma, mas ele já estava num estado diferente. Aí a gente tinha conseguido tirar a traqueostomia dele, né? Os próprios fisioterapeutas, isso que é muito importante, né? Por isso que a presença do Ricardo aqui, ele não gosta que chama ele de doutor Ricardo, mas eu faço questão de chamar todo fisioterapeuta de doutor.
a importância da fisioterapia. Muitas vezes as pessoas tratam o fisioterapeuta como um terapeuta, como uma pessoa que faz um exercício, alguma coisa assim, mas eu só consegui tirar o meu filho do estado que ele estava e trazer ele para onde ele está hoje, que vocês vão ver aí acompanhando as fotos, porque eu acreditei na fisioterapia. E eu acreditei na fisioterapia exatamente porque naquela época eu conheci um pai que ele falou exatamente isso. O que salvou meu filho foi a fisioterapia. A fisioterapia, acreditar na fisioterapia. Então eu briguei, sim, no hospital para que o meu filho fizesse fisioterapia todos os dias. Todos os dias, para que ele pudesse fazer fisioterapia, para que isso pudesse ajudá-lo a reabilitar o cérebro dele. Então eu falo bastante. E você se emociona, né? Você se emocionou, Fauser. Demais. Nesse momento, você já contou essa história muitas vezes, milhares de vezes, nos últimos anos da sua vida, né? E sempre vem a emoção, né? O que passa na cabeça? Me conta. Não, eu falo para todo mundo assim, eu posso contar essa história 30 vezes. As 30 vezes eu vou me emocionar, muito, demais. Eu tenho alguns vídeos do Feu, assim, ele agora que são recentes, né? Ele treinando, voltar a falar. Eu tenho vídeos assim dele fazendo exercícios. Eu posso assistir 50 vezes. As 50 vezes eu vou me emocionar, porque realmente é algo que mexe muito comigo, porque eu volto lá atrás ouvindo tudo aquilo que foi diagnosticado. E eu não falo isso porque, mas os médicos, eles não sabem o que eles estão falando. Não. Os médicos, na verdade, eles vão passar para você o diagnóstico. Esse é o trabalho do médico. O médico, ele vai diagnosticar. O que você tem que fazer não é brigar com o médico. Você tem que brigar com o diagnóstico. Sim. Então, isso, tem uma frase que diz, né? A realidade que você vive hoje não define seu futuro. Né, nos treinamentos de desenvolvimento pessoal. E isso faz muito sentido, porque o diagnóstico é dado, aquilo é a realidade do momento, não é, Ricardo e Fauser? Mas o que você vai fazer, isso em tudo na vida, em todas as áreas da vida, qualquer situação que você esteja passando, difícil, desafiadora, você escolhe. Sim. O que fazer com aquilo, sim, né? Eu posso falar do Feu, porque hoje sou eu que cuido como fisioterapeuta do Feu. Hoje ele responde à fisioterapia. Porém, nós temos que respeitar o tempo dele. Sim. Não é o nosso tempo. Nós estamos ali nos dedicando, mas a gente tem que esperar o tempo do Feu. Hoje eu vejo ele responder às minhas fisioterapias, eu converso com ele durante a fisioterapia, eu vejo que ele responde para mim. Sim, entendeu? sim. Eu sei quando ele está bem, quando ele não está, quando ele não quer fazer. Então aquele diagnóstico que ele seria um corpo ligado a aparelhos, né, para o resto da vida, era um diagnóstico do momento. Porém, você, apesar do choque, apesar de, provavelmente você teve os momentos de desespero, de revolta, de ter que lidar com aquela nova realidade, mas você não desistiu e você imaginou que, não, deve ter alguma coisa para ser feita, e foi buscar o que tinha de alternativa, é isso? Exatamente. O que acontece? O diagnóstico do momento, ele é realmente aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu entendi que aquilo era uma leitura que o médico fez. Então, tudo bem, eu respeitei o diagnóstico, mas eu não aceitei como pai. Então, como pai, eu fui buscar o que seria melhor para o meu filho. E o que seria melhor para o meu filho naquele momento seria o seguinte: eu tinha que, em primeiro lugar, eu tinha que ter a mente sã. Então, eu tinha que acreditar que aquilo foi um acidente. É o primeiro passo, né? Um acidente, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Pessoa boa, pessoa ruim, qualquer pessoa pode ter um acidente.
Então eu tive que assimilar isso. Segundo passo, eu tive que assimilar que existem pessoas que hoje levam uma vida normal, ou bem próxima ao normal, e tiveram situações muito piores. E uma coisa que foi fantástica, eu conheci pela internet, né? Hoje eu utilizo muito da internet, né? Todos esses anos que eu faço trabalho, eu dependo 100% da internet para trabalhar. Então ali o recurso que eu tinha era a internet. Então eu fui procurar na internet, eu já conheci uma história muito famosa do Morris Goodman, mas o Morris Goodman, ele tinha a mente sã. Ele quebrou, né, ele quebrou a espinha em 2 lugares, ele entrou tetraplégico no hospital por causa de um acidente de avião, e ele não falava, só mexia os olhos. A primeira frase que ele formou com os olhos, através de um tabuleiro de letras, a frase foi a seguinte: vou sair andando até o Natal. E esse cara saiu andando do hospital no Natal. E ele se tornou referência mundial em reabilitação através da fé, da energia, da crença, da persistência, né? Então eu conhecia essa história. E eu conheci uma mãe que ela teve 2 filhos que sofreram um acidente automobilístico, tiveram traumatismo craniano, tiveram diagnóstico de vida vegetativa, e os meninos, eles estavam bem, inclusive trabalhando e tal. Eu me inspirei na história dela. Essa mãe, ela se chama Liliana, ela é uma pessoa que a gente tem contato até hoje. Eu conheci os 2 filhos delas, e depois eu cheguei até a fazer uma palestra com participação do filho dela. Sim. Então é muito interessante, porque você encontra pessoas que elas vão te reanimar e vão falar assim: olha, você vai ter que ter muita crença, muita paciência e muita persistência, mas vai dar certo. Então, naquele momento, eu tive que me apegar a isso. E eu tive que me apegar de uma forma até exagerada, porque as pessoas começaram a falar assim para mim, eu até me lembro disso. Pai, você está vendo cura aonde não existe. O seu filho, ele tem um diagnóstico de lesão severa. Não existe na história da medicina alguém que se reabilitou de uma lesão severa. Não existe tratamento que reabilite um cérebro onde os neurônios morreram. E eu tive que buscar ajuda fora da medicina convencional, né? Acreditando que o nosso corpo, ele é energia, acreditando que a nossa fé age dentro dessa energia, a nossa crença, o nosso pensamento positivo, e eu comecei a perceber que isso te ajuda em todos os âmbitos da sua vida. Quando eu comecei a mudar esses meus pensamentos para ajudar o meu filho, eu percebi que realmente a minha vida, ela teve um parâmetro melhor. Você melhorou também, você teve que se desenvolver, você teve que se tornar uma outra pessoa com todo esse processo. Eu costumo dizer que a primeira reabilitação, ela tem que acontecer dentro de nós. A primeira coisa que nós temos que fazer, até parece que a gente entra em contradição, você tem que aceitar. E não é aceitar o diagnóstico, é você aceitar a situação que aconteceu com você. E não ficar perguntando, por que aconteceu com meu filho? Por que aconteceu? Poxa, aconteceu isso porque eu não fiz aquilo. Ou aconteceu isso porque foi um castigo. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Já aconteceu, não, é fato. Não tem como você... Dá para brigar com isso, com a realidade. Eu costumo chamar isso de brigar com o tema. Você não tem como brigar com o tema. O tema está ali. Então Sim. você tem que aceitá-lo. E você, a partir dali, você mudar e dar o seu melhor para você mudar esse diagnóstico. É por isso que eu comento com todas as pessoas nos grupos de apoio, as ONGs, que hoje eu sou voluntário, quando acontece de eu conhecer pai, mãe, que está brigando com o tema, eu falo para a pessoa o seguinte: você precisa se espelhar nas pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Sim, isso é o primeiro passo. Então não adianta, por exemplo, não adiantava eu me espelhar no médico. Eu tenho que respeitar o diagnóstico, porque o médico, ele se formou e estudou para aquilo. Mas
O próprio médico, ele me dizia, ele falava para mim, o médico falava, ó, isso aqui é o diagnóstico. O que acontecer com o teu filho de melhora daqui para frente não é dependente da medicina. Vai ser dependente das suas atitudes, do que você fizer, do seu comportamento, de você abrir a sua mente, virar essa chave e entender que dá para você fazer alguma coisa, ou pelo menos amenizar esse quadro ruim. Então, é isso que tem que ser feito. E tudo isso realmente não acontece do dia para a noite. Você é uma pessoa que você me ajudou bastante no começo, né? A gente conversava muito. E uma coisa que eu recomendo para todo mundo, quem está assistindo, qualquer problema que você tenha, eu estou contando do meu filho que hoje... Eu falo muito com a doutora Adriana que, para mim, não é um problema. Hoje é uma questão de adaptações. Mas se você tem um problema que você não consegue lidar com ele, procure ajuda profissional. Existem pessoas ao seu redor, às vezes elas estão até próximas a você, que elas podem te ajudar. O doutor Ricardo mesmo é uma pessoa que tem me ajudado muito, tanto na questão... da fisioterapia do Feu, a questão até que ele pega muito no meu pé, a questão da minha saúde, ele fala para mim, você tem que estar bem para você cuidar do Feu, até a sua parte física precisa estar bem, você tem que fazer exercícios diariamente, você tem que estar bem, porque se você estiver bem, a energia do teu corpo vai estar bem e isso vai transparecer. E a gente começa a criar uma nova realidade a partir daquela ali que se estabeleceu na sua frente, né? Que hoje em dia se fala até, né, se fala muito através da física quântica em co-criar, né? Acho que passa muito por isso. Você está falando de energia, de acreditar, de criar, né, de idealizar, e você ter certeza onde eu quero chegar. E aí entrar em ação para que isso possa acontecer. Como o Fauser falou, eu cobro bastante dele também, porque não adianta ele querer cuidar do filho dele e ele. Sim. Porque o filho dele, estando ali, ele também está vendo o jeito do pai. Então, ele também vai melhorar ao ver o pai dele vivendo. Isso, muitas mães, muitos pais, né? As famílias precisam mesmo. Todo cuidador, ele precisa se cuidar, porque senão ele adoece, justamente. Não é? E nós estamos falando de resiliência. Diante de uma pressão da vida, de uma dificuldade, você não travar, não paralisar, mas entrar em movimento e continuar, não é? O que eu acho bacana no Fauser é que ele acompanha constantemente, seja o meu trabalho, seja da cuidadora, ele sempre está do nosso lado e ele sempre está dando algumas dicas. Olha, eu quero que faça assim, tal. E a gente procura se adequar para que a gente possa estar chegando e dando o nosso melhor para o Feu. Sim, que legal. Que é o nosso objetivo ali. Exato. Né? Aquilo dentro da necessidade do Feu e no tempo dele, né? E no tempo dele. Importantíssimo respeitarmos o tempo do Feu. É o que nós temos visto lá, que é o que a gente faz hoje. Como eu disse, eu tenho visto a resposta do Feu. Sim. Isso aconteceu, você falou em 2000 e... Foi em 2016. 2016. O Feu tinha 10 anos de idade. 10 anos, isso. Hoje o Feu tem quantos anos? Hoje tem 18. 18 anos de idade. Que lindo, né? Está cada vez mais lindo. Está, como né, o doutor aqui acabou de falar, se desenvolvendo, né? E, Fauser, você também, ao longo desses anos, você teve que adaptar uma nova rotina, comportamento, toda a sua vida mudou. Quando você aceitou, bom, essa é a realidade, e o que eu vou fazer diante disso? Não só em relação à reabilitação do Feu, ajudar o Feu a se desenvolver, a se recuperar, mas também em relação a você, sua rotina. Mudou tudo. E eu conheço você, você passou a trabalhar de dentro de casa, e hoje, estando lá, que eu passei lá para ver o Feu, a gente vê, você continua, após todos esses anos, sendo a pessoa que está ali o tempo todo, né? É o principal. Pode ter o cuidador, fisioterapeuta, vem enfermeiro, pode ter toda uma equipe, mas você faz ali isso. É algo que me chama muita atenção, porque nos inspira para entender, né? Você
na sua presença de pai, você dizendo para o Fê, eu estou aqui, eu acredito em você, não é isso? Exatamente. Uma das questões que eu acredito muito, que motiva o Feu, né, a ele continuar, porque a luta não é minha, a luta é dele. Uhum. Isso é uma coisa que é interessante, assim, até para quem tem filho especial que está nesse processo de reabilitação, a luta não é do pai e da mãe, a luta é do filho. O dia que ele desanimar, ele vai embora. O dia que ele desanimar, aí não tem... Que ele não quiser mais lutar? Eu posso batalhar dia e noite. Se ele não tiver motivos para ele querer voltar a ter a vida dele de volta, ele não tem... Eu posso fazer o que for que não vai resolver nada. Então, eu procuro estar ao lado dele constantemente, porque... Ainda na época da UTI, por isso que eu volto a repetir, eu bato muito nessa tecla. Procure pessoas que trilharam o caminho que você trilhou. Eu conheci uma história de um sul-africano chamado Martin Pistorius. Ele ficou 14 anos em estado semi-vegetativo. Ele não falava, não se mexia. O corpo dele começou a sofrer ali sequelas, né, físicas, que é normal. O cérebro para de mandar informação, teu corpo ele começa a entrar num estado de deformidade, mesmo que você faça constantes fisioterapias. A fisioterapia ela vai ajudar. E o Martin Pistorius ele entrou num estado onde o pai dele buscou de todos os recursos para conseguir reabilitar o filho. Quem percebeu que o filho estava respondendo com o olhar, foi uma das cuidadoras. Então a cuidadora falou assim, olha, eu percebi que quando eu converso com ele, ele olha para tal lado. E quando a resposta é negativa, ele olha para o outro lado. E através disso, pegaram, né, o Martin, levaram ele para um centro especializado em comunicação, né, comunicação alternativa, e ali foi constatado que o cérebro dele ainda estava funcionando. O corpo não... Olha que coisa louca. O corpo não respondia a nenhum comando, mas ele ainda estava lá. Quando o Martin Pistorius acordou do coma semi-vegetativo... 14 anos. Depois de 14 anos, inclusive ele escreveu um livro, que o livro eu até recomendo que todas as pessoas possam ler, é um livro fantástico, chama-se Quando Eu Era Invisível. E nesse livro ele relata que nos 14 anos ele podia ver, ouvir e sentir tudo o que acontecia ao redor dele. Olha só. Durante 14 anos ele estava preso dentro do corpo. Então, através disso, eu falei, se isso aconteceu com o Martin Pistorius, pode estar acontecendo com o meu filho. Eu procuro sempre estar do lado dele, assisto os programas com ele, converso com ele, coloco ele dentro do carro. Quando eu preciso sair para algum lugar, eu saio, conto piadas para ele. Quando vou colocar algum programa para ele assistir, hoje ele tem 18 anos, eu coloco programas de acordo, filmes de aventura que ele gosta. Falo para ele sobre as atualidades, né, o que está acontecendo no planeta, afinal, fazem 8 anos que ele está ali isolado, né, que eu digo mentalmente, então ele não tem esse acesso a notícias nem nada. E eu percebi que quando eu comecei a conversar com ele normalmente, as respostas dele começavam a ser normais. E eu falo isso porque o Dr. Ricardo está aqui. Uma das coisas que são incríveis, né, que eu acho incrível no tratamento que o Dr. Ricardo faz, o Dr. Ricardo conversa com ele normalmente. Oi, Fê, olha, eu vou fazer o exercício no seu braço, eu vou fazer o exercício agora no seu pé. Porque nós somos um todo, corpo, mente e alma, né? Sim, eu participo, eu busco participar, o Fê, de tudo que eu vou fazer. Então ele está sempre a par, e eu vejo que ele acompanha. Como eu falei, eu noto que ele me acompanha. Claro. Ele responde no olhar. E essa presença do pai ali, o afeto, né? A presença da família, ele saber que ele pode contar e que ele tem motivos para continuar lutando, né? Sim, porque ele percebe que todas as pessoas ao redor dele estão torcendo por ele. E tudo o que acontece hoje, né? Hoje, assim, eu acredito muito que na resiliência, essa palavra ela tem um efeito muito forte. Quando aconteceu isso,
eu comecei a participar de ONGs, eu comecei a participar de grupos, e eu comecei a levar a história do Feu para outras famílias, e isso começou a transformar outras famílias, e ele percebe isso. Ele vê porque ele sabe o quanto ele inspira, né? Muitas pessoas. O livro, né? Até uma tem coisa um livro do Feu, eu não trouxe pra gente mostrar. Então, por incrível que pareça, eu vou te contar uma coisa. Eu tinha 10 exemplares, eu vendi 9, eu fiquei com um que ainda eu escondi. E agora eu conversei esses dias com o pessoal da editora. Eles vão rodar, porque foi esgotado, né? Não Olha, tem. Então tem um livro contando ali a história do Feu, é isso? É um capítulo, o livro é Histórias de Despertar, ele conta, na verdade, são 20 histórias. Uma das histórias é a Jornada do Extraordinário, que é a história do Feu. Então eu não trouxe. O Feu tem muitos amigos pelas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, não é? Tem muitas campanhas, já participei de várias campanhas, muita gente se mobilizando, porque vê a importância, né, dessa luta, entendendo assim que realmente o Feu não está sozinho, e você também não, né, Fauser? Porque você precisou contar com muitas pessoas, né, para poder continuar a sua vida. Hoje você trabalha de dentro de casa, mas como a gente falou, o tempo todo, a maior parte do tempo você está dedicando sempre ao Feu mesmo ali, né? Hoje eu vi lá ele escovando o dente do Feu, básico. Parece que o Fausto quer fazer tudo o tempo todo, né? A cuidadora tem que ficar competindo ali para tentar. Na verdade, nós três, porque eu também tenho ficado mais tempo lá com o Feu, então eu tenho visto a participação do Fauser. O tempo inteiro. É incrível. Conosco. E você vê agora, né? Eu vejo assim desde o começo, já há quase uma década, e o Fauser assim, né? Algumas coisas eu faço questão de fazer. Por exemplo, em 8 anos, assim, só eu que dou banho nele. Então. Até por ser uma coisa assim, hoje ele está com 18 anos, e entra naquela questão assim. Então, até inclusive eu conversando com uma mãe, e o filho dela teve um acidente de moto e tal, né? E eu peguei e falei para ela, eu falei assim, é interessante que ou você, ou o seu esposo, até o seu esposo dê banho no seu filho, porque ele já tem uma certa idade e tal, e querendo ou não, gera uma vergonha de uma outra pessoa, né, dar banho e tal. E até quando você foi lá, eu estava escovando o dente. Escovando o dente, o Fauser que dá banho, o Fauser, se deixar, ele faz tudo, né? Cuidadora é mais para te ajudar no sentido de você poder trabalhar, né? Não, essa cuidadora, ela faz um trabalho fantástico, na verdade é assim, a cuidadora, eu presto muito atenção na reação do Feu e como ela interage. Então eu vejo assim, se ela trata o Feu como um paciente, tá? Um paciente que está ali em estado de, sei lá, semi-vegetativo, ele não entende nada, eu vou pôr qualquer programa para ele assistir. Ou se ela conversa, Feu, vamos assistir tal programa, você gosta desse e tal, mesmo que ele não responda, pela feição dele, ela vai perceber se ele quer, se ele não quer. Depois a gente vai ver umas fotos aí. Vamos mostrar as fotos, porque o Feu interage, gente. Ele interage. Olha só, essa lindo. Foto, ele está fazendo uma sessão de fisioterapia, ele está no andador, né? Então aí ele está em pé no andador. Isso foi uma das coisas que até quando eu fui comprar esse andador foi engraçado. O pessoal falou, cara, mas para que você vai comprar esse andador? Ele não vai andar. Eu falei, não interessa, só o fato dele ficar em pé já é o suficiente. E teve aí foi o primeiro transplante de células tronco que nós fizemos, são células regenerativas. Esse senhor aí atrás é o Dr. Marcel, ele é um médico de Jundiaí, e esse é um procedimento ainda não regulamentado no Brasil, então muita gente falou para mim que era maluquice fazer isso, e aí hoje nós estamos indo para o 8º transplante, já fizemos 7, os resultados extraordinários, tanto que muitas famílias estão levando o filho para fazer esse tipo de tratamento. É um tratamento experimental, ainda está ali para regulamentação do Conselho Regional de Medicina, mas é um tratamento que eu consegui criar coragem para fazer esse tratamento exatamente porque eu encontrei 2 pessoas
que tiveram melhoras extraordinárias fazendo, porém eles fizeram... Olha, volta aqui pra gente. Na Tailândia, né? Acho que vale assim uma pausa, né? Uma observação, né? Olha a coragem, né, desse pai, hein, Ricardo, né? Sim. De acreditar. Não está regulamentado ainda, mas tudo que tem de novo, de alternativa, e que existe a possibilidade de ajudar o seu filho, você vai buscar, né, Fauser? Sempre, sempre, sempre. O que passa, assim? Porque muita gente te chama de louco, não chama? Exatamente. As pessoas falam, cara, mas isso é loucura, tal. E uma das coisas que eu falo para as pessoas é assim, eu sempre faço uma pergunta, que foi uma das perguntas que eu fiz para o médico, doutor, até me mandar um abraço aí, doutor Marcel, possivelmente está conectado aí. Existe risco de morte? Esse tratamento tem o risco de morte? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero perguntar? Existe risco do meu filho estar na mesa, ali na cirurgia, no meio do procedimento, e ele morrer pelo procedimento? Aí o médico vai falar, não. Foi quando ele foi tirar a traqueostomia. Qual é o risco de morte? O fisioterapeuta ele falou assim, olha, Fauser, risco de morte não tem. Corre o risco dele não respirar, a gente ter que entubá-lo pela boca, e isso vai machucar, vai doer. Eu falei, bem, por todo o sofrimento que ele já passou, eu acho que vale a pena a tentativa. Sim, sim. Porque se não der certo, a gente faz a intubação pela boca e tudo bem, tentamos. O que eu não posso fazer é lá na frente eu me desesperar dizendo assim, caramba, aquela época eu poderia ter feito tal coisa e não fiz. Vale a pena, né? Tá. Tentar, então eu procuro né? saber, porque às vezes as pessoas falam, cara, mas você é muito corajoso. Não, eu não sou corajoso. Sim. Já tiveram nós viemos no caminho falando sobre a cirurgia no pé do Feu, que eu não fiz exatamente porque o ortopedista falou, sim, corre o risco dele vir a óbito por causa da cirurgia, aí ou não na vai, hora da... Não, aí então sim, não. né? Se é algo que vai colocar em risco ali, mas se é algo que existe a possibilidade de recuperação, você vai buscar, até porque pela medicina tradicional ele não estaria na situação que está, né? Exatamente. Pela medicina tradicional, o Feu ele ainda estaria se alimentando por sonda. Hoje ele se alimenta via oral e come muito bem, o Ricardo acompanha. Com certeza, acompanho mesmo. Hoje a cuidadora consegue dar comida para ele, então ele come carne, legumes, peixe, frutas. Ele come muito bem, todo dia de manhã, toma gemada, esse tipo de coisa, né? Via oral. Respira sem aparelhos. Não precisa de nenhum aparelho para respirar, não toma nenhuma medicação química. Tá? Então, remédios contínuos, remédio para convulsão, remédio para... Não toma nenhum remédio. O tratamento que ele faz é fitoterápico, são remédios que a gente mesmo toma, que são vitaminas, são suplementos, né? E então ele não tem essa dependência de aparelhos hoje. Certo. Então isso é muito importante. Vamos mostrar as outras fotos? Vamos dar uma olhada lá. Legal também, Adriana, que a gente vai começar a trabalhar com ele novamente em pé. Ah, na que fisioterapia. ótimo. Que lindo. Isso, trabalhar em pé é importante por causa do... aí ele está numa sessão de... fazendo alongamento nos dedos, né? Olha só. Esses aparelhos que estão ligados a isso é um colchão massageador que ele ajuda na circulação sanguínea. Por quê? A pessoa fica com o corpo muito tempo parado, a circulação para, então automaticamente ele fica com cãibras, esse tipo de coisa. Então isso ajuda na circulação sanguínea. E esse aparelho, ele foi um aparelho que logo quando ele saiu do hospital, eu adquiri exatamente por causa da circulação sanguínea. Vou contar um caso específico desse aparelho que é muito interessante. Quando eu comprei esse aparelho, ele foi por causa da circulação sanguínea. O Feu ele tinha a cardiofisioterapia, que era utilizada para tirar a secreção do peito e tal, né? Então, esse aparelho é como se fosse um colchonete ligado, ele tem as vibrações e infravermelho, tal, um monte de coisa. A vibração que acontecia começava a fazer uma massagem no pulmão dele e ele ia expelindo toda a secreção que ele tinha. Maravilha. Ou seja, em 6 meses, a fisioterapia cardio não foi mais necessária. Olha só, a partir daquele dia não precisou mais. Que maravilha. Das sessões. Vamos ver a próxima foto. Vamos lá. Próxima foto.
Aí é uma sessão de fonoaudiologia, tá? Que lindo. Quando a gente começou, ele faz a sessão de células-tronco. Em seguida, a gente faz uma bateria de sessão de fono através de uma ferramenta. Queria mandar um abraço para a doutora Carla, que é a fonoaudióloga dele. Imagina, ao longo desses 8 anos, quantos profissionais da saúde, amigos, pessoas, né, que acompanharam, que contribuíram, que fazem parte dessa história, né? Não, são muitas pessoas. Muita gente, muitas né? Pessoas. Acho que a gente pode pensar em fazer um evento, né, só para poder reunir essas pessoas que fizeram parte. Não, na verdade, antes da pandemia, um pouquinho antes de estourar aí a pandemia, a gente tinha a feijoada, né? Ah, é verdade, a feijoada do FEU. Ela que reunia muita gente. A feijoada vinham pessoas de São Paulo, vinham pessoas de Guarulhos. Precisamos voltar com a feijoada, né? Precisa voltar, agora está um pouquinho caro a feijoada. Ficou caro. A próxima foto, tem mais foto? Dá uma passada rapidinha em todas as fotos, para a gente poder... A sessão de fisioterapia, tá? Que ele fazendo constantemente. Vamos seguindo. Próxima. Aí, cuidando... Dentista. Então, muito importante... essa dentista é uma dentista especializada em crianças especiais. Olha então só, ela conversa, ela calma a criança e tal. Então, e ele fica bacana. Super bem. Próxima foto. Olha lá, dentista. Ainda na clínica odontológica. Que maravilha. Cortando o cabelo. Ele tem o cabeleireiro dele. Queria mandar um abraço aí pro Dudo, Barbeirinhos, que um abraço, Duda. Cortando o cabelo do Feu em casa. Próxima foto. Olha que interessante. Volta a foto. Olha que interessante. A primeira foto do Feu, ele na UTI, e essa foto agora, olha a diferença de estado. Ele reage, ele interage. Aí a gente está falando nós estamos falando de 7 transplantes de células-tronco, sessões de fisioterapias constantes, toda aquela energia boa, toda aquela crença do lado dele, pessoas ali pensando positivo, sessões de fono. Então, você vê que a reabilitação cerebral, ela existe. Né? Se você pegar essa plasticidade cerebral, né? O cérebro, aquela área do cérebro que morre, pode ser estimulada por outras áreas. Exatamente. E fazer a função daquela área que morreu. Sim, não é isso, doutor? Justamente. Fisioterapeuta? Com certeza. Não é assim? Com certeza. Essa plasticidade cerebral. Por isso a importância de estimular, fazer fisioterapia. Né? Não, eu tenho que defender aqui a área da psicologia, como o Fauser falou, né? Qualquer pessoa que esteja passando um momento difícil, se ela não se conectar com ela mesma, né? E acreditar, né? Saber onde ela quer chegar e entrar em movimento, para isso exige autoconhecimento, desenvolver várias habilidades de inteligência emocional. Quantos altos e baixos você deve ter tido, né, Fauser, ao longo desse processo, né? Sim. E ainda isso que tem, eu volto né? a falar, o importante no tratamento com o Feu é não tratá-lo como doente. Sim. Tratá-lo como um igual. Conversando com ele, brincando com ele, porque ele responde. Como eu falei, ele responde. É um todo, né? Sim. O sentir ali, né? Exatamente. E outra, eu no início até conversava muito, falava sobre isso, falava assim, eu não gosto de passar no psicólogo. Sim. Mas isso foi bem no comecinho, depois eu percebi que existe essa necessidade, você precisa ter ajuda profissional. Se eu não tivesse pessoas profissionais do meu lado, me orientando, me ajudando, eu realmente não conseguiria chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, a doutora Adriana, a gente tem uma amizade já de anos, né? Muitos anos. Ela foi uma das principais pessoas que me ajudou nesse processo mental. Né? Então, a gente sempre conversou muito, ela esteve sempre muito presente, porque você precisa estar bem para que a pessoa que você cuide também esteja bem. Senão você não consegue. Isso vale para tudo. Questões de trabalho. Se você não estiver bem, você não trabalha bem. Se você não estiver bem, até com relacionamento, o restante das coisas ao seu redor ficam ruins. Então você tem que ter uma paz interior muito grande. Você tem que se cercar de pessoas boas. Eu costumo falar para o Dr. Ricardo,
a cuidadora, né, para Miriam, que está com o Feu nesse momento. Para vocês poderem estar aqui, né? Tá conectada aí com a gente, assistindo, mas está lá cuidando dele e tal. O elo que nós temos que ter é um elo de amizade. Porque vão ter dias que eu não vou estar bem. Sim. E eles vão ter que entender. E vão ter dias que eles não vão estar bem e eu vou ter que entender. Porque a rotina é pesada, né? Não é brincadeira. A rotina Constante. É a convivência, né? Convivência não é fácil. E a rotina ali, todos os afazeres, Sim, e você tudo, precisa sim. trabalhar, né, Fausto? Tem algumas fotos para a gente terminar a parte da foto, para você Vamos falar lá. do seu trabalho? Então vamos lá. Rapidinho, Aí, vamos só passando. Aí os exercícios, pode ir passando, ó, para ver que ele vai. Aí são os exercícios, pode ver que ele faz exercício na cama, em pé, sentado, né? Pode e passar. eu sempre participando. Aí é um outro tratamento odontológico, ele fazendo, cuidando. E aí uma foto dele sorrindo. Foi uma Olha, quando que lindo. ele sorriu, pela primeira vez ele sorriu. Aí foram, volto a repetir, os potencializadores, que são células tronco, fonoaudiologia, e a gente, há 5 anos também iniciamos um tratamento com canabidiol. Tá? Sim. Recentemente foi liberado, mas a gente já usava já há 5 anos. Então, maravilha. Bacana. Olha aí, ó, que lindão. Olha a diferença dessa foto para aquela primeira que passou, ele todo ali torto, atrofiado, né? Lindo. Próxima foto, acabou? Tem, aí, sessãozinha de música fono. que estimula, né? Exatamente. Aí ele ganhou Todos um livro. Esse rapaz é um rapaz da Bahia, o Junoca. Olha que interessante. Só vou rapidamente contar a história, porque ele ganhou, nós ganhamos esse livro, tá? Veio para nós pelo correio. É o Junoca com a esposa. O Junoca, ele é um rapaz que ele tem 98% do corpo paralisado, através de uma paralisia cerebral que ele teve por uma complicação no parto. E ele só conseguiu mencionar que ele entendia tudo ao redor, porque com o pé direito ele consegue digitar no computador. Inclusive, olha ele escreveu só, que lindo, que o lindo. livro que passou aí foi digitado. Tem mais uma foto? Eu acredito que sim. Aí. Mais fotos? Olha só, Essas são as paizão fotos recentes, sempre ali do lado. Fotos recentes do Na Feu, né? rotina do Feu. Ó, tem gatinho. Foto ele dormindo com o companheirinho aí, o gato. Olha. Isso aí é uma corrida que nós participamos na roça. Foram 5 quilômetros no meio da roça. Isso. Então, aí foi a medalha de uma das primeiras corridas que a gente participou, Desafio dos Heróis. Que lindo. Outra foto. Essa é a chegada na corrida de Taubaté, que a gente participou também. Tá aí a linha de chegada, aí na piscina, curtindo uma piscina. Curtindo piscina. E aí é uma foto antes do afogamento, né? O Feu num evento, um projeto que a gente tinha desenhado, um projeto de games. Essa foto é se eu não me engano, é de 2014. Então ele está no Ibirapuera, num evento com um amigo, Hector Ortiz, ali, apresentando o projetinho que ele desenhou de games. O Feu tinha canal no YouTube, não tinha? Tinha um canal, canal Perfile. Tinha um canalzinho. Aí a gente fazendo um passeio a cavalo, ele sempre... Esse era o Feu, antes do acidente. Antes do afogamento. 15 dias antes de acontecer o afogamento. Aí é uma foto atual, né? Ele hoje, ó, já... Lindo. Com a órtese na mão, né? Com a órtese, se recuperando, né? Sim. Se recuperando cada vez mais. Foto atual também, ele já tendo uma visibilidade, conseguindo responder, aí passeando de carro. Ele adora, né? Exatamente. E aí... Arrecadação de fraldas e insumos hospitalares. Isso aí é uma campanha que a gente... Vaquinha do Feu. Está fazendo, sim, Então, essa é uma campanha que a gente não para com essa campanha, que é a arrecadação de fraldas geriátricas, insumos hospitalares, né? Que é custoso, né? O investimento é alto, a gente né? tem uma ajuda hoje do governo, né? A gente tem uma ajuda, um benefício que ele recebe, mas é o que eu digo assim, o governo, assim como o hospital, né? O hospital, ele estabiliza, mas ele não reabilita. A reabilitação Sim. acontece em casa, Sim. dentro de tudo isso daí.
E o governo, ele ajuda. Sim. Mas o governo, ele não vai arcar com tratamentos que são fora do convencional. Sim. Então, a gente usa hoje muita fralda, muito insumo hospitalar, pomadas, né, cremes que passa no corpo do feu para não dar escaras, esse tipo de coisa. Isso tem um custo muito alto. Muito alto. Muito alto. Então, volta lá para a gente, o pessoal, né, pegar, é pelo @amigosdofeu. E aí... @Amigos do Feu é o nosso Instagram e Facebook. Ali você vai conhecer toda a história, tudo direitinho. A gente tem uma vaquinha, tá? Então ali tem o link da vaquinha, que é o 976-706. Então você clicou vaquinha, digitou aquilo, já vai entrar na vaquinha para você fazer a doação. E tem o Pix direto dele. Então qualquer ajuda é super bem-vinda. A gente aceita. Aí a vaquinha, né? Essa é a vaquinha do Feu. Que a gente faz exatamente para ajudar na custodização. Esses tratamentos de células-tronco, tratamento de câmara hiperbárica, são tratamentos que eles têm um custo muito alto. A câmara hiperbárica a gente conseguiu pelo convênio já, mas, por exemplo, os demais tratamentos, as fisioterapias constantes, a gente não consegue pelo convênio a quantidade que é necessária para ele reabilitar. Que algumas pessoas falam assim, mas consegue pelo convênio? Sim, consegue, mas não consegue a quantidade que é necessária. Então, por isso que precisa disso daí. Né? Então, bem, aí a gente entra nos eventos, daí é um evento que vai acontecer em Caçapava, é um campeonato de skate que vai acontecer na pista, com a ajuda da Prefeitura, Secretaria de Esportes e várias marcas que estão ajudando. Ele é um evento totalmente benéfico pro Feu, tá? Então a gente tem muitas pessoas... Dia 21 de maio. 21 de maio, o evento é gratuito, tanto para inscrição, a premiação para a categoria amador é em dinheiro, e ele é um evento que vai mover ali a região inteira. A gente tem atletas skatistas de Curitiba, que estão vindo, de Guarulhos, atletas profissionais de renome na mídia estão vindo. Tem mais algum evento? Tem esse evento que vai acontecer em Pindamonhangaba, isso daí já é um evento que a gente já vinha fazendo há algum tempo, também algumas marcas e empresas, né, patrocinando. Só, que legal. É a Corrida e Caminhada pela Vida, 5 e 3 quilômetros. O evento ele é 100% revertido para o 8º tratamento que a gente vai fazer com células regenerativas. O tratamento tem... cidade lá de Pindamonhangaba, no Parque da Cidade. Então ele é um evento que já está no calendário da Secretaria de Esportes, tá? Então esse daí é um evento que nós fizemos uma primeira corrida em Pindamonhangaba, quando nós fomos fazer o primeiro transplante de células no Feu. A gente fez um evento de corrida para poder ajudar. Esse daí que é o 8º, a gente está fazendo essa corrida também. Então, tem maravilhoso, porque mobiliza, inspira, traz o pessoal para sair de casa, né? Não, e o esporte, entrar em movimento. Se puder pôr a foto de novo do evento da corrida, que uma coisa que é interessante que nós fazemos é assim, esse triciclo da foto, ele é um triciclo especial para cadeirante. Porque não dá para correr com a cadeira de roda. Pode correr, mas não é recomendado. Então, o que é interessante nesse evento é a quantidade de PCDs que participam. Então, às vezes, a pessoa tem ali a pessoa com deficiência física, que está dentro de casa, não sai, leva para a corrida, põe ele ali na cadeirinha e vamos fazer a corrida ou caminhada. Não tem que ficar dentro de casa, tem que interagir, porque isso é estímulo também, justamente, né? Eu vou estar participando junto com o Fábio. Que lindo, que lindo. Então, todo mundo convidado para os 2 eventos aí, né? E agora, sim, teremos mais eventos sempre, né? Porque já teve um período que não dava para fazer evento. Sim, o período da pandemia, ele foi um período que a gente não conseguia fazer os eventos. A pandemia, ela foi interessante. Hoje eu reli um texto que eu fiz na pandemia. A pandemia, ela foi o período que eu escrevi o livro. Foi o período que eu fiz o... Que eu teve muita interação pelas redes sociais, né? Muita interação. Foi um período bacana, e eu lembro que até acho que nós fizemos uma live, alguma coisa, e eu fui contar a história do filme, me emocionei muito, porque eu estava escrevendo o livro, então... Eu fiz live com o Feu, nós estávamos falando sobre inteligência emocional, né? Isso.
E eu me emocionei demais, porque eu já estava fazendo o livro, e na live assim veio toda aquela lembrança da UTI, toda aquela parte que quando eu paro e olho para trás, tudo que aconteceu no decorrer desses 8 anos, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que hoje, né, me ajudam, me cercam, as amizades que eu fiz, a pessoa que eu me tornei, tudo que vem acontecendo de bom com o Feu, mas eu me emociono muito. Mas porque não foi fácil. Não. E tudo mudou. A gente vê o Feu antes, né? E vê agora, né? E vê o Feu depois, né? Mas, assim, o importante é que realmente muita gente participou desse processo. Quando você fala assim, quem eu me tornei, né? Você teve que mudar. Então, eu acho que você se emociona porque mexe com toda essa estrutura, né, interna. Mas quanta coisa boa, quanto aprendizado, quantos ganhos também. Na época da pandemia, para você ter uma ideia, Adriana, eu trabalhei muito na parte fisioterápica, indo à casa das pessoas. Pelo medo que eles tinham de ir às clínicas, né, aos hospitais. Então, eles contratavam o trabalho do Ricardo, fisioterapeuta, para ir à casa e executar o trabalho. Foi muito bacana. Cheguei a trabalhar com pessoas que tiveram AVC, derrame, paralisia facial. Ótimo. Foi muito bacana. Não, é fundamental. Esse trabalho que você faz é lindo também, viu, Ricardo? Você vê como você está, né, nesse momento ali, tão presente com o Feu e ajudando. É essencial. Já é a minha terceira passagem, né, Fauser, com você. Olha só, que maravilha, né? Tem ciclos, né? Sim. Fauser, eu quero que você fale um pouco do seu trabalho. Eu sei que você trabalha com algumas empresas, produtos. Conta aqui um pouquinho pra gente. Então vamos lá, o meu trabalho hoje é o seguinte, eu tenho um centro de distribuição de uma empresa de produtos profissionais para salão de beleza, cabeleireiros, perfumaria, óleos essenciais. Inclusive, eu trouxe um presente para você. Oba, presente! Muito bom! Aí eu trouxe para você um deixa eu ver perfume aqui. de Que 100 lindo! ml. Olha só. 246 Rosé. 246 Rosé, um perfume. Muito obrigada. Esse perfume, vou conhecer. Ele é inspirado no Chuanchu. Ai, que delícia! No Chuanchu feminino. Delícia. Já abre aí para Vou abrir, vou sentir aqui o cheiro. Adoro. Sim. Então você trabalha, você consegue com toda essa rotina aí, com o Feu, e você tem uma equipe, é isso? Eu trabalho hoje praticamente 100% pela internet, né? Então eu tenho uma distribuição dessa linha de produto, da linha capilar, tenho uma distribuição da linha de óleos essenciais. Aí mostra aí o vidrinho, que olha bonito. Que lindo. Olha só. Bacana, muito né? Bonito. Muito chique. E aí eu tenho as pessoas que trabalham paralelo comigo, né? Então, maravilhoso, maravilhoso, pessoal. Ó, já recomendo, viu? Bom demais. Ó. As pessoas trabalham comigo porque, como eu trabalho diretamente com a fábrica, as pessoas compram comigo para revender. Então elas compram comigo numa quantidade, mais ou menos. Olha, consigo pela internet, através de casa, eu consigo trabalhar Brasil inteiro. Tá? Então, é como se fosse um marketplace, como se fosse um dropship, né, que o pessoal chama hoje. Eu trabalho com o estoque da fábrica. Então, a pessoa me liga, ó, o cheiro o cheiro de muito verdade, bom, né? Adorei. As pessoas são fábricas, são pessoas que revendem, é isso? São pessoas que revendem. Então, às vezes a pessoa, vamos supor, eu tenho hoje dentro do meu grupo, vamos supor, eu tenho uma pessoa que ela precisa criar uma renda. A pessoa fala, poxa, eu não sei hoje com que eu trabalho. Então, eu ofereço para ela comprar diretamente do CD, do centro de distribuição que eu tenho. Sim. Vou conversar com ela pela internet. Ela vai fazer uma compra, ela vai receber nota fiscal, ela vai receber todo apoio, todo treinamento de como vender, como usar o produto, como revender esse produto na região dela. Ela recebe pelo correio e ali ela vai abrir a região no local que ela está. Que lindo. E como é que faz para entrar em contato? É pelo @FauserLeandro? Pode me chamar no direct, na @Amigos do Feu. Amigos do Feu também. Chamar no direct ali, a gente tem muitos seguidores. As minhas redes sociais estão como Fauser Leandro,
Tá? Pauser Então, Leandro. pode me chamar nas redes sociais. Tem o meu WhatsApp. WhatsApp, pode falar. Pode WhatsApp. falar? Então, é 12, tá? Que é o DDD, 12 99 209 9194. Então, me chama, eu passo o catálogo de toda a linha que eu trabalho, aí você verifica, né, qual linha que é melhor, ou se você quiser trabalhar com todas as linhas, e você pode iniciar o trabalho na região. Eu achei essa forma de trabalho muito mais fácil. Para mim, é interessante, porque eu não tenho hoje o tempo para eu visitar estabelecimento por estabelecimento. Então, por exemplo, eu não tenho tempo hoje de eu visitar todo dia os salões de beleza. Sim, mas sim. eu tenho como, pela internet, conversar com as pessoas que têm esse acesso. Sim, então, eu fiz ótimo. essa parceria, queria até agradecer aí a fábrica da Chanceler, José Hilton, toda a diretoria lá, que sempre tem me apoiado bastante. Eles têm me dado assim, um apoio muito grande. O meu amigo Tatá Nascimento, que é de Rondônia, que é uma pessoa que tem me dado um grande suporte também. Então, eles me dão essa condição para que eu possa encontrar a pessoa que quer trabalhar com o produto e eu faço essa intermediação entre a fábrica e a pessoa que quer trabalhar com o produto. Seja um cabeleireiro, seja um representante, seja um vendedor, um empreendedor. Então ele pode, a partir de R$200, ele inicia. A partir de R$150, ele pode iniciar a distribuição dele com margens aí acima de 100% de lucro. O interessante é isso, é poder comprar por um preço de fábrica, né? Sim, esse é o Com interessante. você. Isso é muito bom. E aí você vai vender e ter um lucro expressivo, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então aí, ó, quem quiser começar de repente, né, de dentro da sua casa, ou na sua região, na sua cidade, você quer fazer uma renda extra, pode entrar em contato com o Fauser, não é isso? Pode entrar em contato, você vai falar a sua região, vai receber tudo por WhatsApp, vai receber o catálogo, todo o material. É tão interessante que até o Dr. Ricardo, esses dias, falou assim, cara, eu quero começar a vender esse produto. Não é brincadeira, se não. Interessou, Falou, né? O produto é bom e ainda dá para ganhar dinheiro com ele. Eu vejo bom. que tem uma boa visibilidade, é utilizado e que vai me proporcionar também uma melhoria. Olha só, sim, adorei, e todo viu? mundo ganha. Todo mundo ganha. Não, aqui hoje. O produto é excelente. Sim, olha. E é um produto que todo mundo ganha. Eu estou ganhando, a fábrica está ganhando, o intermediador está ganhando e o consumidor final está comprando barato. Então, isso que é legal. Então, dentro dessa situação que eu vivo, eu tive que ter essa atitude, porque você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio emocional, você tem que ter um equilíbrio espiritual, Sim. físico, porque eu preciso estar bem, me alimentar bem, fazer meus exercícios, mas eu preciso ter um equilíbrio financeiro, porque Muito, tudo gera um custo. Tudo. Tudo é pago, tudo é particular, e se eu não tiver, se não estiver em sintonia todos esses equilíbrios, alguma coisa ali, sabe? Porque se o seu financeiro estiver ruim, você imagina, eu dormir e acordar pensando no boleto que eu tenho que pagar. Sim, isso eu posso comprovar porque eu trabalho junto com o Fauser nessa parte, cuidando da contabilidade dele. Ah, sim. Então eu posso É uma luta, né? E hoje para todas as famílias brasileiras, né? Para todos nós, assim, realmente é desafiador. Tem que enfrentar muitos desafios. Sim. A questão assim do FEU ali, precisando também, né, de alguns cuidados especiais, fralda todos, imagina, 18 anos de idade, aí, nos últimos 8 anos ele usa fralda, né? Eu vou falar uma coisa que parece piada, mas assim, as pessoas falam assim, nossa, quanto de fralda mais ou menos o FEU usa? É mais ou menos 19 fraldas por dia. 19 por dia. Cada pacote vem 8. Isso, e ele é bem cuidado, não tem escaras, né? Não fica é. ali, né, com a fralda passando o tempo, não, né? Porque eu coloco uma fralda cortada para absorver, né, ali, e coloca assim, isso porque ele reclama quando ele quer ir no banheiro, então ainda vou e ajudo ele.
Mas, por exemplo, para a questão da urina, do xixi, que ele faz direto na fralda, toma muito líquido, muito suco, muito suplemento, né? Líquido, muita vitamina. Então, ele urina bastante. Então, você imagina, se ele usar 9 fraldas por dia, totaliza 18. Porque são 18 fraldas ali usadas, que é praticamente uma dentro da outra. Então, é muita coisa. Muita coisa. Então, vamos colocar de novo da vaquinha do Feu, sim, por favor, e para as pessoas entenderem. Você que quer ajudar, você quer contribuir, fazer parte, doações aí, vaquinha do Feu, e fazer parte dessa história, né? Tem muitos amigos, o Feu já é bastante conhecido, né? Já participou de vários programas de televisão, não foi? Já participei de vários sim. O primeiro... conta a história, porque é uma história que não é uma história comum, né? Não, então, hoje, na verdade, assim, eu costumo dizer assim, uma das últimas consultas que nós fizemos no neurologista, eu falo para todo mundo, a frase que eu ouvi do neurologista: se está dando certo, não pare. Continue. Não desista. Continue. Exatamente. Né? Persevere, né? Persevere. Então, hoje eu vivo uma história diferente com o Feu. Sim. Costumo dizer que é uma história de adaptação. Sim. Tem dias que eu acordo e olho para ele e fico feliz, porque eu vejo ele melhorando. Tem dias que eu acordo e olho para ele e fico triste, porque eu sinto saudade, porque fazem 8 anos que eu não escuto a voz dele, que eu não consigo sair com ele assim e ver ele, né, andando, brincando, mas a gente vai se adaptando. Sim, perfeito. É isso aí. Fauser, para encerrar, deixa uma mensagem, olhando ali para aquela câmera, deixa uma mensagem para as pessoas. Nós falamos ali, né, a importância de você blindar a sua mente para o sucesso, para chegar onde você deseja, para conquistar o que você quer. Qual mensagem, né, que você deixaria para as pessoas que, de repente, nesse momento estão desanimadas, estão vivendo um momento difícil ali? O que você diria, com toda essa experiência que você tem desses últimos anos aí da sua vida? Vamos lá, eu vou deixar uma mensagem de acordo com a minha vivência, né? De acordo com a evidência que eu vivo. Vão existir coisas na sua vida que vão realmente te abalar. Isso é fato. Então, se falar assim, mas você superou isso daí, não. A superação, ela é difícil. Então, a gente não supera uma situação dessa, mas a gente se adapta, cria resiliência e arranca o que tem de melhor. Ou seja, a gente aprende a criar poesia no meio do caos. Então, o que você precisa fazer em qualquer situação que você está passando, seja qual for, seja no trabalho, com a família, situação dentro de um relacionamento, situação dentro de um empreendedorismo que você tentou fazer, não deu certo, você tem que tirar proveito da situação e aprender. E aprender. A gente passou por uma pandemia e você tem que tirar proveito aprendendo. Então, você não pode desistir, né? As pessoas, às vezes, por situações, elas acabam desistindo do objetivo que elas têm. E você não pode fazer isso. Você precisa entender, absorver, procurar as pessoas ao seu redor que possam te ajudar e você caminhar lado a lado com essas pessoas. Eu só cheguei onde eu cheguei com o meu filho graças a muitas pessoas que me ajudaram. Muitas. Inclusive, a doutora Adriana, eu quero até agradecê-la aqui ao vivo, né? Muitas coisas que você falou para mim, eu relutei, porque às vezes a gente reluta, não, isso eu não vou fazer, tal, eu sou orgulhoso, mas você tem que praticar todos os dias o perdão, tá? Você tem que praticar todos os dias a habilidade de perdoar. Quando você perdoa as pessoas, isso faz um bem tremendo para você. E se afasta das pessoas que te fazem mal.
Se você achar que aquela pessoa não está te fazendo bem, não importa que seja um familiar, uma pessoa do seu relacionamento, não importa. Só se afasta. Perdoa aquela pessoa e esteja ao lado de pessoas que tragam energias boas para você. Você vai perceber que o seu dia a dia vai ser melhor, a sua vida vai ser melhor e você vai estar aprendendo com isso. Vingança e orgulho não levam as pessoas para lugar algum, tá bom? Então quero agradecer a doutora Adriana, doutor Ricardo, quero agradecer a Miriam, cuidadora, quero agradecer a Gisele, a mãe do Feu, que embora ela não seja uma pessoa que apareça, mas ela é uma pessoa que da forma que ela pode, ela me ajuda. Eu quero agradecer todas as pessoas, os amigos, os seguidores. Hoje nós somos em mais de 105 mil seguidores nas redes sociais. Todos que seguem, que me ajudam, que quando eu coloco um texto vão lá, compartilham, conversam comigo. Todos vocês são importantes nessa jornada que não é minha. A jornada é do Feu. Eu sou apenas um condutor. Lindo, muito bom. Um abraço para a Gisele, que faz tempo que eu não a vejo, né? Mas já estivemos juntos em alguns momentos e a gente sabe que cada um tem uma forma de reagir e já estive, né, com a Gisele, podendo também dar espaço para ela compartilhar um pouco dessa dor, né, do como né, ser mãe do Feu, passando por tudo isso que vocês passaram, né? Mas o importante é que vocês, né, como pai e mãe é para a vida toda. É para sempre. Vocês caminham pensando sempre no Feu e nos outros filhos também que vocês têm, né? Inclusive eu fiz o convite para ela vir, né? Então uma próxima oportunidade, Gisele, quero você aqui conosco. Não, é legal que ela venha, porque assim, é o que eu falo, o pai, ele tem uma visão que é de uma forma, né? O pai é aquele que o filho cai da bicicleta, ele enfia de novo e empurra. Sim. A mãe não, a mãe pega, o filho sempre vai ser, o Feu ainda é o bebezão para ela. Mãe é mais emoção, pai é razão. O pai é aquele que vai lá e fala, então, tem que fazer. Então é legal ela passar essa visão de mãe, porque eu converso com muitas mães e elas às vezes falam, nossa, eu queria ter essa coragem. Eu falo, não, isso aqui é uma coisa que é do pai. Mais do racional, do universo masculino, né? Justamente. E um complementa o outro, né? A energia feminina e a energia masculina. Exatamente. É importante. E isso com certeza ajuda aí o Feu a continuar, né? Lutando e não desistir jamais, né? Doutor, me fala como que as pessoas podem te encontrar, deixa o seu telefone. Bem, as pessoas podem me encontrar pelas redes sociais, Facebook, Ricardo Sérgio de Carvalho, são 2 Facebooks. Eu posto até os meus trabalhos muito lá, ou no WhatsApp, né, pelo DDD 12 981 64 11 11. 981-64-11-11. Olha que chique, que número bonito. Então, fisioterapia é só chamar, né? Só chamar. Né? Entra em contato, você vai avaliar. Eu vou avaliar, fazer uma prévia avaliação, conversar, ver se procede ou não. Ótimo. Né? E ver as possibilidades da pessoa e do paciente. Maravilha. Quer deixar um recado olhando ali para aquela câmera? Não, que as pessoas não desistam. O trabalho do fisioterapeuta é um trabalho de formiga, que demanda tempo, não o dele, o do paciente. Né? Muitas vezes a gente recebe cobranças das pessoas, porém, não depende só da gente. A gente está lá para dar o nosso melhor, mas depende também do paciente. E nós, fisioterapeutas, temos que respeitar o paciente, não é o nosso querer. Ótimo. É o que eu costumo fazer muito com o Feu hoje. É um processo, né? E numa sociedade imediatista, que todo mundo quer tudo para ontem, né? E as pessoas não têm paciência no trânsito, não têm paciência de esperar, né, o momento certo, a hora certa, de entrar num processo mesmo. Né, num passo a passo para chegar onde você quer. Eu acho que essa história do Feu nos ensina muito isso, né? Exatamente. Tudo tem o seu tempo. E o importante é não desistir. Jamais. E a gente fica por aqui. Tem uma camiseta do Feu. Entra lá no @amigos do Feu para vocês conhecerem. Tem caneca, tem camiseta, não é? Tem caneca, tem camiseta. Estamos esperando agora o relançamento do livro Histórias de Despertar.
Vai ter o lançamento do e-book, que vai sair em 2 versões agora. O Jornada do Extraordinário vai sair em português e inglês. Então vai ter o e-book. E agora com a questão do campeonato de skate, a Overdose, mandar um abraço para a Fátima da Overdose. A gente vai estar confeccionando em parceria os bonés. Então tem muita coisa legal lá. Maravilha, eu quero estar lá nesses eventos. Estaremos lá precisa. E vamos depois mostrar aqui no programa. Vou filmar, vou entrevistar o pessoal e trago aqui para o programa, porque a gente precisa estar junto, né? Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sozinho não chegamos em lugar algum. Exatamente. Eu agradeço, estou honrada com a presença de vocês, né? Fausto é meu amigo há muitos anos, né? E desde que começamos o programa aqui, eu falo, Fausto, você precisa ir lá contar essa história, porque eu sei que traz inspiração para muitas pessoas. Então, é muito importante mesmo quando você conta a história do Feu, quando você fala, né, do seu processo junto com o Feu ali. E dos profissionais que acompanham, né? Parabéns, né, a você, representando aqui todos os profissionais, tantas pessoas que já contribuíram e participaram, sim, e passaram pela vida do Feu, né? Sim, com certeza. Muito obrigado pela presença. Agradeço também. Feu, um beijo, Feu. Feu tá lá com a cuidadora, hein? Tá assistindo. Tá lá assistindo. Tá conectado. E, Fausto, muito obrigada. Gratidão. Obrigado, eu que agradeço. Não desista jamais, né? Continue sempre acreditando. É o que a gente encerra aqui hoje. Semana que vem, sábado, às 15h, estaremos aqui ao vivo novamente, com outros convidados, contando outras histórias, falando de saúde, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Quero desejar uma ótima semana. Tem festa em Quiririm, aliás, vocês já foram? Começou ontem, vai até segunda-feira. Acho que a gente vai dar uma paradinha lá. Tem que passar lá, comer uma massa em Quiririm. A Pati Festa e Eventos, a Patrícia, minha irmã, está lá, sim, viu? Está lá com as pipocas e queijinhos quentinhos lá na festa. Ela está em parceria com a prefeitura lá, legal, de Taubaté. Enfim, aliás, tem festa. Campos do Jordão está fazendo aniversário também, sim, vocês sabiam? Sim, sim. Eu vi. Então, assim, vamos, como o Fauser falou, buscar ambientes saudáveis, estejam com pessoas positivas, vamos celebrar a vida, porque a gente precisa, né, realmente também se cuidar nesse sentido de lazer, de com trabalhar, certeza, né? É o principal. Não é? Senão você pega no pé do Fauser para ele. Pego bastante. Para ele bastante se cuidar. E tem que sair. Aproveita que a cuidadora está lá, vai dar uma volta, viu? Vai festejar. Então, agora eu estou saindo mais. Agora tem o companheirão aí, a gente tem que pegar Ricardo. No pé do Fauser. Tem, porque senão ele fica ali 24 horas e o Feu precisa de você cada vez melhor. Bem. E trazendo essa energia da sim, vida, né? Então sim, tem que ir lá para fora e trazer. Com certeza. É isso. Ótima semana. Até sábado que vem. Um abraço. Informação, reflexão, orientação, relacionamento e qualidade de vida. Emoções, com Adriana Nascimento. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista